9 razões para crer na mortalidade da alma. O que é a doutrina da mortalidade da alma? É que a alma, quando a pessoa morre, ela cessa, deixa de existir até o dia do juízo ou da ressurreição, da transformação do corpo corrupto para o incorrupto. Alguns acreditam na imortalidade da alma, que quando ocorre a separação do corpo e do espírito, a alma continua existindo ou no paraíso ou no inferno. Porém, a Bíblia fala claramente que quando a pessoa morre, o corpo, o espírito, sai do corpo, volta para Deus, que é o Ruach, o fôlego de vida, e assim a alma cessa até o momento da ressurreição, quando Jesus Cristo voltará pela segunda vez e o corpo será transformado. Nessa transformação, na ressurreição, é que o espírito que está com Deus voltará para o corpo e daí a pessoa volta a ser uma alma vivente, terá consciência retornada novamente. Neste vídeo vamos falar de 9 razões para crer na mortalidade da alma, que a pessoa quando morre ela fica em um estado inconsciente e não consciente, gozando das maravilhas no paraíso, já para depois, no dia da ressurreição, voltar novamente para o corpo. Ele sai de um estado de corpo desencarnado, de um espírito imaterial, e volta para o corpo material, onde não teria lógica, com base no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Porém, a gente acredita no que a Bíblia diz, que a pessoa morre e fica inconsciente, aguardando a segunda volta de Jesus Cristo, para assim ressuscitar e tomar o seu corpo. Então vamos falar das 9 razões para crer na mortalidade da alma. A primeira, porque o homem é uma alma e não possui uma alma. Mas qual é a diferença? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos deixa claro que Deus formou o homem do pó da terra, o corpo, soprou nele o fôlego de vida, espírito, e como resultado disso, o ser humano tornou-se uma alma vivente, não obteve uma alma. Que o fôlego de vida não é uma alma imortal implantada no ser humano, como ocorre em filmes de Hollywood ou até mesmo em desenho animado, aquele famoso espírito desencarnado, um fantasminha, um fantasma que é o protótipo da pessoa, porém de maneira imaterial. Isso fica claro pelo fato de que exatamente a mesma palavra no original hebraico, ruach, que é traduzida por espírito, é usada tanto em relação aos seres humanos quanto aos animais. Em Gênesis capítulo 7, versículo 15, também em Gênesis capítulo 7, versículo 21 ao 22, Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 ao 20, Gênesis capítulo 6, versículo 17 e Salmos capítulo 104, versículo 29. A Bíblia não faz sequer a menor distinção entre eles. O espírito de toda a carne entrou na arca de Noé, e não foram apenas seres humanos que lá entraram, como está em Gênesis capítulo 7, versículo 15. Segunda razão, porque há várias citações bíblicas da morte da alma. Deus nos diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 4 que, abre aspas, a alma que pecar, essa morrerá. Da mesma forma, Pedro nos diz que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Em Atos capítulo 3, versículo 23, Balaão pediu que sua alma morresse, a morte dos justos. Em Números capítulo 23, versículo 10, Deus diz que a alma que profanar o sábado seria eliminada. Êxodo capítulo 31, versículo 14, e Josué, ao conquistar Jericó, exterminou toda a alma, nefesh, que nela vivia. No original hebraico e grego, a alma e alma morre, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, perece, Mateus capítulo 10, versículo 28, é destruída, Ezequiel versículo 22, 27, não é poupada da morte, Salmos capítulo 78, versículo 50, é completamente eliminada. Êxodo capítulo 31, versículo 14, desce a cova na morte. Jó capítulo 33, versículo 22, revive na ressurreição, porque estava morta antes disso, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, é totalmente destruída, é derramada na morte. Isaías capítulo 53, versículo 12, é penetrada pelo fio da espada. Jeremias capítulo 4, versículo 10, é passível de sofrer decomposição na sepultura. Salmos capítulo 49, versículo 8 ao 9, repousa
na morte. Salmos capítulo 25, versículo 13. É sufocada. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 39 ao 40. É devorada. Ezequiel, versículo 22, 25. Pode ser assassinada. Livro de Números, capítulo 35, versículo 11. E é exterminada. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 23. Então, não, a alma não é imortal. Terceira razão é porque a Bíblia diz que a alma desce à cova na morte. Eliú diz no livro de Jó para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para livrar a sua alma da cova e a sua vida da espada. Como vemos, o lugar para onde a alma regressaria seria a cova, a sepultura, e não para uma outra dimensão. Também continuamos lendo no capítulo seguinte: sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte. Jó capítulo 23, versículo 22. Novamente é relatado o fato bíblico de que o lugar para onde a alma se aproxima não é para o céu ou para o inferno, mas para a cova. E novamente continuamos lendo. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer para a cova, e viverei para desfrutar a luz. Jó capítulo 33, versículo 28. A clareza da linguagem é tão evidente que não necessita de maiores elucidações. O lugar para onde a alma iria era para a cova, não era o destino apenas do corpo. Condiz com isso a linguagem do salmista de que, se o Senhor não fosse em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Salmos capítulo 94, versículo 17. E não de louvores e regozijos no céu, ou de gritarias e berros no inferno. O rei Ezequias, que ganhou mais de 15 anos de vida, sabia que caso morresse, a sua alma iria para a cova de corrupção. Foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isso está no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 17. Por fim, o salmista afirma que a alma sofre decomposição ao mencionar que o resgate da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Ou seja, se a alma não fosse resgatada na ressurreição, ela sofreria decomposição na cova. Portanto, a realidade da morte, sepultamento, decomposição e ressurreição não é um processo somente do corpo, mas também da alma, pois o corpo é a alma visível. Quarta razão, porque Deus é o único que possui a imortalidade. Paulo deixou muito claro que Deus é o único que possui a imortalidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Se os seres humanos fossem detentores de uma alma imortal, então eles também possuiriam a imortalidade em seu ser. Entretanto, se Deus é o único que possui a imortalidade, então o homem não a possui, supostamente na forma de uma alma imortal, que teria sido implantada na natureza humana. Uma análise mais cuidadosa do texto bíblico nos mostra que Deus não apenas é o único que é imortal, mas também é o único que possui a imortalidade. Quinta razão, porque biblicamente a esperança do cristão não é a imortalidade da alma, mas a ressurreição dos mortos. Paulo declarou no Sinédrio que a sua esperança consistia em ressuscitar dentre os mortos. Atos, capítulo 23, versículo 6 e capítulo 24, versículo 15. E não de sua alma partir para o céu, imediatamente após a morte. Biblicamente, o processo de morte iniciado em Adão é revertido, não quando a alma deixa o corpo e parte em direção ao céu, mas quando seremos vivificados na segunda vinda de Cristo através da ressurreição, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 ao 23, que ocorrerá no último dia, como está no livro de Jó, capítulo 6, versículo 54. Vejam que curioso falou o professor Gilson Medeiros, abre aspas, porque elas, as almas, precisam deixar o céu, voltar para o corpo sepultado, ressuscitar e novamente retornar para o céu. Será que é por causa deste dilema doutrinário impossível de ser resolvido que não se vê muitas pregações sobre a ressurreição nas igrejas cristãs que creem no estado consciente dos mortos? Pergunte ao seu pastor pentecostal por que ele não prega sobre a ressurreição.
porque de fato não faria sentido já estar no céu recebendo o galardão e as recompensas já em um espírito desencarnado e depois no dia da ressurreição da segunda vinda de Jesus Cristo voltar para o corpo, retornar, passar pela transformação e ir para o céu novamente. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito: se as pessoas não fossem ressuscitadas, as pessoas que morreram crendo em Cristo estariam perdidas, pois se já estivessem em um paraíso, passando pelo galardão e pela glória eterna, não tem necessidade de voltar para o corpo na transformação, na segunda volta de Jesus Cristo. Se já estivesse no céu, já estariam com a recompensa. Então, independente se tivesse ressurreição dos mortos ou não, eles já teriam recebendo o seu galardão. Sexta razão é porque não existe vida antes da ressurreição. Paulo deixou isso claro quando afirmou que, se não há ressurreição dos mortos, então os que dormiram em Cristo já pereceram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. E que a nossa esperança em Cristo se limitaria somente a esta presente vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Declarou também que, se não há ressurreição, então os que batizam pelos mortos, na esperança de uma vida posterior, os batizam em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. Que os cristãos estariam sofrendo perigos à toa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30. E que seria melhor comer, beber e depois morrer, pois não haveria nada depois da morte, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Nada disso seria verdade caso a alma fosse imortal e houvesse consciência após a morte no céu, pois lá estaríamos felizes do mesmo jeito, com ou sem a ressurreição de meros corpos. Sétima razão é porque só seremos revestidos da imortalidade após a ressurreição. Paulo, no mesmo capítulo 15 da 1 Coríntios, afirmou que é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. No versículo 53 ao 54. Vemos, portanto, que não nos somos atualmente detentores da imortalidade na nossa natureza, mas seremos dotados dela futuramente, na ressurreição dos mortos, e somente então que a morte será tragada, vencida, e não imediatamente após a morte, como a suposta saída da alma, vencendo a morte e obtendo a vida eterna antes da ressurreição. Oitava razão, porque a recompensa só ocorrerá na ressurreição. O Concílio de Trento declarou que nós somos julgados imediatamente e recebemos a nossa recompensa para o bem ou mal. Porém, a verdade bíblica é que só seremos recompensados com o céu por ocasião da ressurreição. Isso fica claro quando o próprio Cristo diz que a recompensa virá na ressurreição dos justos, em Lucas capítulo 14, versículo 14, e não imediatamente após a morte. Além disso, a promessa feita a Daniel foi que ele descansará e então no final dos dias se levantará para receber a herança que lhe cabe. Está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13. Portanto, é somente no fim dos dias que Daniel se levantaria dentre os mortos, e somente então ele receberia a sua herança, o paraíso celestial. Não era uma promessa imediata de algo que ocorreria imediatamente após a morte, porém, algo longe, distante para o fim dos tempos. Ademais, vemos a mesma coisa sendo dita por Paulo, que receberia a sua coroa da justiça somente por ocasião da segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos. Está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, e não antes da ressurreição. E a nona razão, porque um tormento eterno e consciente é contra a moral divina. E por quê? Alegar que Deus mandaria queimar literalmente entre as chamas de um lago de fogo e enxofre durante toda a eternidade como um processo infindável, alguém que pecou durante algumas décadas, é inconsistente com a moral divina apresentada nas Escrituras. O princípio básico é que Deus é justo e um justo juiz, como diz em Timóteo, capítulo
4, versículo 8. Se até um juiz ímpio não seria capaz de determinar um tormento infinito por pecados finitos, quanto menos Deus, que é o ápice da justiça. Se até alguém que odeia o próximo seria capaz de atormentá-lo para sempre com fogo e enxofre, quanto menos Deus, que ama até o pior dos pecadores. Se até alguém que não tem um mínimo de misericórdia não seria capaz de condenar um rapaz de 12 anos, por exemplo, a um lago que arde com fogo e enxofre durante blocos intermináveis de bilhões e bilhões de anos, quanto menos o autor da justiça, que é descrito como sendo cheio de compaixão e misericórdia, como diz em Tiago capítulo 5, versículo 11, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Por tudo isso e muito mais, adotar a imortalidade da alma significa ser condizente com atitudes divinas que seriam totalmente opostas ao amor, caráter, benignidade, justiça e misericórdia de Cristo Jesus, como nos é apresentado nas Sagradas Escrituras. Então, queridos e amados irmãos, este artigo foi tirado do livro Ateísmo Refutado, a questão da aniquilação, que também é muito debatido sobre a imortalidade da alma e outros temas, pelo apologeta Lucas Banzoli. Muitos pastores, eles acabam não pregando esse tipo de pregação, de tema, de conteúdo nas igrejas, pois muitos confundem. Eles acreditam mesmo na imortalidade da alma. Eles pregam sobre a questão de arrependimento, salvação, do comportamento cristão, que tudo isso é necessário. Porém, também se esquecem de pregar doutrinas que vão motivar as pessoas ainda mais a buscar a salvação, com a doutrina e a realidade da segunda volta de Jesus Cristo e também da ressurreição dos mortos, pois isso já deixa logicamente provável que a imortalidade da alma não é algo com consistência bíblica, está fora dos padrões ensinados, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que o que ocorre mesmo é a ressurreição do corpo, a segunda vinda de Jesus Cristo. A gente acredita mais na mortalidade da alma, que é bíblico, e na ressurreição dos mortos, do que na imortalidade da alma, de um espírito desencarnado em algum lugar, ou no paraíso ou no inferno, para depois, na segunda vinda de Jesus Cristo, ressuscitar novamente para receber o galardão ou a condenação no tormento eterno. Eles já estariam sofrendo agora no inferno, para depois, na segunda vinda de Jesus Cristo, ressuscitar com o corpo corruptível mesmo, o corpo que eles morreram, para depois ser lançado novamente em um lago de fogo e enxofre, para assim passarem a eternidade sem fim. Uma pessoa que, no caso, viveu 40, 50 anos, uma vida de pecado, vai passar a eternidade lá sofrendo, com, no caso, a questão que não tem como obter a imortalidade, que para isso é necessário que eles comam e consumam o fruto da árvore da vida, que assim que Adão e Eva pecaram, Deus colocou 2 querubins para proteger. Então, para ter a vida eterna, a eternidade com o corpo corruptível, ou melhor, incorruptível, é necessário que essa pessoa se alimente com este fruto. E as pessoas que foram para o lago de fogo de enxofre, que vão, no caso, elas não terão consumido este fruto, então não terão a imortalidade, eles sofrerão a condenação conforme o que fizeram aqui na terra, até serem exterminados. Tudo isso está na Bíblia, basta estudar as Escrituras Sagradas. A imortalidade da alma é apenas uma doutrina pagã que adentrou no cristianismo. Então, que todos vocês possam observar e entender sobre esta questão. Existem vários versículos na Bíblia que falam sobre a questão da aniquilação final. Então, amigos e amados irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente. No caso, peço que vocês estudem as Escrituras Sagradas e estudem também esses temas sobre imortalidade da alma, sobre a ressurreição dos mortos. Leiam a carta de 1 Coríntios completa para entender mais sobre essa questão e esses assuntos, certo? E não a gente ficar apenas com briga, com debates de vaidades, qual é a doutrina certa, mas apenas estudar e respeitar a opinião dos outros. Se alguém acredita na imortalidade da alma, ok, mas é bom também questionar esses tipos de assuntos para você ver se faz mesmo sentido a questão de a pessoa já estar em um lugar depois que morre e depois voltar na ressurreição para receber o mesmo galardão, pois como Paulo fala claramente na carta de 1 Coríntios. Então, que todos vocês possam se conscientizar sobre esse assunto e estudar mais sobre essa questão do espírito desencarnado vivendo fora do corpo, em um lugar no inferno
ou até mesmo no paraíso como espírito desencarnado, que essa doutrina também vem muito do espiritismo de Allan Kardec e outras religiões pagãs, e não do evangelho. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo vídeo.